Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, o Círculo da Luz. Antes de iniciarmos os trabalhos da noite, temos alguns recados hoje da Casa do Amor Fraterno. Aqueles que já são frequentadores habituais desta casa, já têm o conhecimento que aqui ao lado nós temos a Casa do Amor Fraterno, que é onde nós damos assistência a algumas famílias e fazemos também alguns kits de roupas para bebê. Enfim, são feitas algumas atividades na prática da caridade. E gostaríamos de informar aos presentes na casa essa noite que hoje nós estamos tendo um bazar de roupas e acessórios novos para bebês. E que esse bazar é em prol exatamente de arrecadar recursos para que essa casa possa continuar fazendo esse trabalho de doação das pessoas que vêm ali, num trabalho espontâneo, que fazem enxovais para as crianças. E também hoje, em função da dificuldade que estamos passando em algum material, tem uma rifa que está sendo feita ali embaixo, num valor simbólico de R$5 o bilhete, né? Que é exatamente para isso, para arrecadar fundos para que possamos comprar os materiais para ser efetuados esses enxovais que são distribuídos para as crianças. Então, dito isso, aquele que tiver a disponibilidade, a condição e a vontade de ajudar, a casa agradece. Um outro recadinho ainda. Nas últimas quintas-feiras tem acontecido, apesar do anúncio aqui, de pessoas que involuntariamente esquecem de desligar seus telefones e no meio da palestra acaba tocando o telefone. Então vamos lembrar de deixar o nosso telefone desligado ou no modo silencioso para que não venha atrapalhar os trabalhos aqui à frente. Muito obrigado a todos. Ainda tem alguns lugares aqui à frente, tem pessoas chegando, pode se dirigir, ficar à vontade. Então, lembrando que hoje, quinta-feira, é a noite do trabalho de desobsessão coletiva da nossa casa de oração, que enquanto estamos aqui em oração, na busca do melhor para nós, para os nossos familiares, nossos médiuns se encontram ali embaixo, no trabalho da desobsessão. Então, gostaríamos de convidar a todos neste momento que possamos nos desligar do mundo lá fora, nos concentrando somente nesta casa, neste momento, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai maior, a Deus, a Jesus, nosso modelo e guia, e assim, devidamente preparados para a harmonização do início dos trabalhos, através da prece que Jesus nos ensinou, nós vamos em busca do contato com o mundo maior. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como queremos e devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixe, ó Pai amado, cair nas tentações, livrando-nos, Senhor, de todos os males. Pois sabemos, Pai, que teu é o reino, é o poder, é a glória hoje e para sempre. Ainda envoltos neste momento de prece, nesse momento na busca da espiritualidade, do mundo maior, nós convidamos a todos para, em pensamento, nós irmos até nossos lares, pedir a harmonização em nossas casas, das pessoas que lá conosco convivem. Então,
mentalizamos todas as peças, os cômodos da nossa casa, o quarto onde descansamos do nosso dia de trabalho, a cozinha onde preparamos nosso alimento, enfim, todos os cômodos da nossa casa, mentalizamos, pedimos a harmonização de nosso lar. Lembramos das pessoas que lá conosco convivem, nossos familiares, as pessoas que nos auxiliam no trabalho de casa, as pessoas que visitam nossos lares, pedindo ao Pai que, se por eventualidade em nosso lar tiver algum irmãozinho já que não está mais nesse plano físico, que possa ser trazido até esta casa, para daí sim ser orientado e encaminhado. E assim, lentamente nós vamos voltando a esta casa para iniciarmos os trabalhos. Informamos as pessoas que estão no corredor que ainda tem lugares aqui à frente, que tem mais um tempinho, que fiquem à vontade, para que possam se acomodar. Então, para dar início aos trabalhos, nós vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 18º, a lição de número 3, que fala da porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequeno é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos que a encontram. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo de 13 a 15. Em seguida vem uma disserção aqui, que diz o seguinte: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas é porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisas que a poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela ainda predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. A lição da noite de hoje, Jesus vem nos realçar o poder da vontade dentro de nós. E aqui ele coloca a porta estreita como uma alusão, apenas como símbolo das dificuldades que precisamos vencer para podermos penetrar num novo ambiente,
Sabemos muito bem, ao entrar nesta casa, e também em outras casas de oração, é óbvio, que essa transformação, que essa transposição pela porta estreita, ela depende única e exclusivamente de nós mesmos. Temos que nos trabalhar para buscarmos dentro de nós essa transformação, aquela ao qual chamamos de reforma íntima. Porque muitas das vezes buscamos nas coisas externas e nas coisas materiais. E sabemos muito bem que só através dessa transformação moral, dessa melhora de nós mesmos, e não ficar procurando nas coisas externas, mas sim saber que está dentro de nós mesmos, que nós precisamos buscar isso. Sabemos que depende apenas de nós o ingresso em níveis evolutivos maiores. Não depende de coisas externas, não depende daquilo que temos ou deixamos de ter, mas sim daquilo que somos e que queremos ser. Portanto, fica um convite para que nós todos possamos transpassar essa porta. Porque, como diz a lição, vivemos num mundo de expiação, num mundo ainda em caminho de um mundo melhor. Mas só podemos ter este mundo melhor a partir do momento que nós buscarmos essa transformação dentro de nós mesmos. Não podemos, de forma alguma, deixar que o dono da casa tranque esta porta, como diz na lição, para depois ficarmos lamentando por não termos adentrado a ela. Então fica o convite para que todos nós buscamos realmente, através do amor ao próximo, da caridade, do bem viver, que possamos entrar por esta porta estreita. Dito isso, gostaríamos de passar a palavra à nossa irmã Maria Esther, que é uma trabalhadora da nossa casa, que hoje vai falar sobre o tema o que é o Espiritismo. Convidamos a todos para vibrar, para que a nossa irmã encontre facilidade para trazer aquilo que preparou para a noite de hoje. Fique à vontade, Maria Esther. Boa noite, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre nos possa envolver. Há uma história antiga em que nos fala que um caçador foi num país distante e trouxe para o seu rei um animal que ele havia caçado. Mas o rei ficou muito preocupado, porque ele achou que poderia ser um cavalo de Troia, mas então ele pensou consigo mesmo: vou mandar mensageiros para verem de que animal se trata. Mas mandou mensageiros cegos. E um deles pegou no rabo do animal e disse: isso aqui é uma corda. O outro se abraçou à pata do animal e disse: não, é um tronco de árvore. O outro pegou na orelha do animal e disse: isso aqui é um abanico gigante, é um leque gigante. O outro passou a mão na pele do animal e disse: não, isso aqui é uma parede áspera. Cada um com a sua interpretação foram até o rei. E o rei ficou indignado. Mas eu perguntei que tipo de animal, um disse que é uma corda, outro disse que é um tronco de árvore, outro disse que é uma parede áspera, outro disse que é um abanico gigante. Vou ver com meus próprios olhos e seja o que Deus quiser. Chegando lá, encontrou o inofensivo elefante branco. A doutrina espírita, para muitas pessoas, tem sido um elefante branco. As pessoas acham que só pelo fato de haver o fato mediúnico, ali tem espiritismo. Nada mais errado. Nós sabemos que o elefante, ele tem a tromba, mas não é só a tromba que forma o elefante. Em doutrina espírita há o fato mediúnico? Sim.
para auxílio de encarnados e desencarnados, para consolar, para orientar. Mas é um meio, é um instrumento, é uma ferramenta de trabalho. Porque o objetivo maior da doutrina espírita é a transformação moral das criaturas. É levar-nos à compreensão das leis divinas e a vivenciar estas leis divinas. As pessoas que pela primeira vez chegam ao círculo da luz, elas entram receosas, elas entram, olham para um lado, olham para outro, naquele corredor, com medo do que vão encontrar, quem sabe dentro das salas, se tem algum despacho, se tem imagens, e se deparam com uma realidade completamente diferente. E quantas pessoas lá fora, às vezes, nos encontram e perguntam, mas lá vocês, assim, como é que é? É mesa branca? É de terreiro? É de baixo espiritismo? É alto espiritismo? Outro dia encontrando, olhando no Facebook, que tinha até espiritismo progressista. Meus irmãos, espiritismo é o único, o codificado por Kardec. Kardec não criou, organizou, onde tinham várias equipes de médiuns com as mesmas perguntas, e eram feitas as mesmas perguntas em locais diferentes para ver se as respostas coincidiam. E assim foi codificada a doutrina espírita. Mas é único. Não tem baixo, nem alto, nem de terreiro, nem de nada. É único. Espiritismo. E, aliás, os termos espírita e espiritismo foram criados por Kardec para poder definir quem eram os adeptos da doutrina espírita. Então, as práticas que nós vemos de correntes espiritualistas, mediúnicas, afro-brasileiras, são doutrinas espiritualistas. Aliás, nós não estamos falando mal de nenhuma. Nós estamos aqui definindo o que é doutrina espírita. Não temos a pretensão nenhuma. Respeitamos a todas, porque todas as religiões são boas, todas as religiões pregam o bem, são contra os vícios, contra os erros, mas é óbvio que elas diferem na sua organização, no seu corpo doutrinário, nas suas interpretações filosóficas. Portanto, a doutrina espírita não é um amontoado de crendices, de superstições, de práticas esdrúxulas e extravagantes. Ao contrário, responde a questões altamente filosóficas. E a doutrina espírita, é um tripé. Ela é ciência, filosofia e a religião. Como ciência, nos descortina o plano espiritual. Como filosofia, o que somos, de onde viemos, para onde nós vamos. E como religião, da necessidade de nós nos ligarmos ao nosso Pai Maior. Então, como ciência, indaga, como filosofia, conclui, como religião, ilumina. Se a doutrina espírita tivesse só a parte científica e filosófica, provavelmente ela não teria sobrevivido. Porque o mais importante é a parte do Evangelho, onde nos concita a nossa transformação interior. A necessidade de nós nos modificarmos. Então, ela é completa porque ela tem os 3 aspectos e que responde para nós. E tem como fundamento Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que não vemos, mas que sentimos. E que tudo que nós estamos a olhar, que não é obra do homem, é obra do nosso Pai. Na imortalidade e pré-existência da alma, que nada começa num berço, nem termina num túmulo. Que somos espíritos imortais. A reencarnação. Se não houvesse a reencarnação, como explicar, né? Porque Deus, então, estaria privilegiando alguns se fosse uma encarnação só? Porque que um vem todo perfeito, o outro com problemas mentais, todo deformado. Que Deus era esse
que permitia uma coisa dessas. Então, todos deveríamos ter as mesmas oportunidades. Pela reencarnação, nós sabemos que cada um vem na condição e na situação e com aqueles que têm que se amar, respeitar e se modificarem aqui, se perdoarem aqui no plano terreno. Nos fala também, num dos fundamentos, na pluralidade dos mundos habitados. Que pretensão a nossa de acharmos que só a Terra é habitada. Nesse universo infinito de infinitos sóis e planetas, só o nosso seria habitado? Claro que não. Da comunicabilidade com os espíritos. Claro. Mas Moisés proibiu. Ora, se Moisés proibiu, porque já ocorria. E proibiu porque era feito de uma forma desgovernada. Naquela época haviam as pitonisas, que onde eram procuradas para saberem nas guerras quem ia vencer, quem não ia vencer, para saber das suas vidas. Que na realidade não é este o objetivo da mediunidade. Né? Não é esse que se forma, para que nós temos a mediunidade, não é para isso, mas para levarmos auxílio aos nossos irmãos. E outros dos princípios básicos da solidariedade, onde entra a caridade como princípio maior para nós começarmos a despertar os nossos sentimentos que se encontram ainda tão adormecidos dentro de cada um de nós. Então, o Espiritismo não criou a mediunidade. Ela é tão antiga, ela é antes do Cristo, na época do Cristo, porque o Cristo foi um grande médium, e nos dias de hoje. E como também não é privilégio de espírita, está no seio de todas as religiões, católicos, evangélicos, protestantes, todos podemos encontrar naquele meio grandes médiuns. Então não é privilégio nosso. Então Kardec simplesmente, como já disse, codificou, organizou, para que aquelas pessoas que tivessem a mediunidade pudessem ler um livro e saber definir o que é que estão a sentir. Quantas pessoas que chegam à nossa casa com medo, porque eu estou ficando louca, porque eu estou vendo a entidade, porque eu sinto a presença. Essa pessoa simplesmente tem uma sensibilidade. Tem a mediunidade. Que ninguém tira a mediunidade de ninguém. Nós podemos educar a mediunidade pelo estudo, mas jamais tirar, porque nasce conosco, está na nossa organização física, a mediunidade que trazemos e que pedimos para vir com ela, para que em certa época da nossa vida nós possamos usar da mediunidade em auxílio aos nossos irmãos. Que a mediunidade é uma bênção quando ela é bem direcionada e onde nós sabemos o que temos a mediunidade, é a forma como agir com esta mediunidade. Por isso, meus irmãos, a doutrina espírita, ela é muito clara, porque ela vem realmente de encontro a todas as nossas necessidades. Aquilo que nós realmente estamos a necessitar no momento, nós encontramos as respostas no Evangelho, nós encontramos respostas na sua filosofia e também encontramos respostas na sua parte científica, que é no desabrochar das nossas mediunidades. Ela é completa, em tudo ela se completa. Mas a doutrina espírita, ela não se estrutura dentro de uma estrutura clerical. Nós não temos isso. Não tem o seu sacerdócio organizado, nem pessoas com autoridades especiais. Não existem templos suntuosos, porque a doutrina espírita, ela veio reviver o cristianismo primitivo. O Cristo, ele falava em cima de um monte, ele ia abaixo de uma árvore, ou ia dentro de uma barca e ali fazia suas pregações. Nós não temos suntuosidades, nós não temos rituais, porque o Cristo não tinha rituais, ele simplesmente trazia a mensagem.
as suas parábolas, que eram pequenas historietas, e que eram muitas vezes situações que ocorriam na época, como um ensinamento maior a todas aquelas pessoas que naquela época ali se encontravam. Não temos altares, nem imagens, nem santos. Quem são os santos? São espíritos que aqui estiveram e algum bem fizeram às pessoas. Mas nós não temos isso. Isso aí foi pego do paganismo, que antigamente os pagãos tinham vários deuses que cultuavam e foram trazidos. Não temos velas nem incensos. Antigamente era necessário usar vela, pois não tinha energia elétrica. Nós precisava-se usar velas. E aquilo foi trazendo nas tradições e até hoje. Como até hoje tem pessoas que acham, eu vou acender vela por pessoas que já partiram para clarear o caminho daquela pessoa. Quer ajudar o teu parente ou o teu amigo que desencarnou? Faz uma prece. Em vez de comprar vela, compra um pão e dá para quem realmente tem fome. Não gasta. Porque a luz nós levamos com as nossas atitudes. Não tem vela de sebo de quem quer que seja, que acenda aqui no plano terreno, vai clarear o caminho de quem quer que seja lá na espiritualidade. Agora, queres ajudar? Faz uma prece. Intercede por esse irmão que já partiu. Aí sim. Não temos sacramentos, né? Batismo, crisma, nada. O Cristo não batizou ninguém. Se deixou batizar aos 30 anos por João o Batista. Mas ele nunca batizou. Não batizou ninguém. Nós não temos. Não tem despachos, não utilizamos de bebidas alcoólicas ou substâncias alucinógenas. Enfim, não temos rituais nenhum. Temos a mensagem do Evangelho para que toque, console a todo aquele que aqui chega e que se faz necessário. Porque o próprio Cristo disse que iria mandar o Consolador prometido para relembrar tudo que ele havia falado e outras coisas mais que na época o povo não tinha condições de assimilar. O Consolador prometido, meus irmãos, é a doutrina espírita na sua prática primitiva do cristianismo. Veio reviver a mensagem do Cristo. Veio nos despertar para a grande realidade de espíritos imortais que aqui estamos, num corpo físico em processo de transformação. Hoje, nós somos o melhor de nós. Hoje. E diante de tanta coisa ruim que nós vemos, nós ainda ficamos pensando, puxa, mas que porcaria que nós fomos. Porque nós vemos tantos erros, tanta violência, tanta coisa na frente da televisão, que nós podemos imaginar que nível de evolução ainda estamos aqui no plano terreno. Neste livro, Entrevistas e Lições, foi perguntado a Divaldo: o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus? Qual o fundamento dessa afirmativa? E Divaldo responde: sem a menor sombra de dúvida, o Espiritismo é o Consolador que Jesus prometeu. Todas as suas características preenchem as lacunas deixadas pelas revelações inspiradas no pensamento do Mestre. O Espiritismo realiza todas as condições do Consolador. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo dos espíritos. Ensino a que preside o Espírito de verdade. Então, para a doutrina espírita, o culto é interior. São os nossos pensamentos, pensamentos elevados, as nossas atitudes pautadas dentro da ética. Então, quando Kardec pergunta na pergunta 649 aos imortais, aqueles que já deixaram o corpo físico, em que consiste a adoração? Elevação do pensamento a Deus. Então, o culto para nós é do nosso Pai Criador, onde elevamos os nossos pensamentos
para aurirmos energias para nós nos restaurarmos. No livro Estantes da Vida, Humberto de Campos, que é o irmão X, pseudônimo, ele nos fala que Bezerra de Menezes, que foi um grande divulgador da doutrina espírita, e que ele estava presidindo a uma reunião de estudos. E no final, a palavra era aberta. E quando acabou, um amigo seu pediu a palavra e disse: olha, Bezerra, sou ateu, continuo ateu, sou materialista, mas não estou só falando por mim, porque eu estou falando em nome dos meus amigos ateus e materialistas. Nós temos uma lista de médios fraudulentos que dizem que falam com os espíritos, que nós queremos desmascarar. E nós queríamos saber se vocês aceitam um debate com vocês, os espíritas. Bezerra de Menezes diz que ficou alguns segundos em silêncio e disse para ele: nós, os espíritas, aceitamos o repto. Só que nós queremos que vocês, os materialistas, tragam para esse debate a todos aqueles a quem o materialismo soergueu na vida. Os malfeitores que tenha regenerado. Os doentes, os infelizes que tenha levado o ânimo de viver. Os doentes da alma que tenha arrebatado das portas da loucura. A todos aqueles que foram caluniados, que o materialismo tem ajudado para que eles perdoassem os seus caluniadores. As viúvas, os órfãos, que o materialismo tem ajudado para que eles não esmorecessem de saudade. A todos aqueles que entraram na vida cegos, doentes, paralíticos, mutilados, que o materialismo tem ajudado que eles aceitem pacificamente a situação em que vieram ao plano terreno. Aqueles pais que ainda têm condições de abençoar os filhos ingratos. A todos aqueles que têm ideias de suicídio, que o materialismo tem ajudado para eles tirarem essas ideias da cabeça. E ainda disse para ele: olha, meu irmão, se vocês, os materialistas, trouxerem a este debate um só a quem tenham soerguido no mundo, tirado do sofrimento, uns desventurados da vida, nós aceitamos o repto. A Assembleia ficou em silêncio. O autor da preposição baixou a cabeça e Bezerra de Menezes encerrou a reunião. Eu sempre tenho comigo uma coisa. Quem conhece a doutrina espírita, mesmo que esteja em outra religião, mas conhece a doutrina espírita nos seus fundamentos, essa não fala mal e nem julga. Quem fala mal é quem não sabe nada do que é espiritismo. Este joga pedra. Porque ninguém joga pedra em árvore que dá mau fruto. Só se joga pedra em árvore que dá bons frutos. Então, quem não conhece nada, esse é pródigo em falar mal da doutrina espírita. É uma grande realidade isso. Há também uma situação onde, dentro da doutrina espírita, as pessoas vêm aqui nas nossas casas por diversos motivos. Às vezes, fazem da casa espírita quase como um trampolim para conseguir suas vantagens, para resolver seus problemas financeiros, emocionais. Então eu vou lá na casa espírita, que lá parece que eles têm uma varinha mágica. Não se iluda. Nós aqui não temos varinha mágica de hipótese alguma. E espíritos mais elevados não estão aqui para fazer arranjos da nossa vida, quebrar os nossos galhos e os nossos interesses passageiros e mesquinhos. Se viermos na casa espírita, vamos passar no tratamento.
onde é dado o tratamento do passe, água fluidificada e a palestra. Quantos fazem no tratamento, olham para um lado e para o outro, como se estivesse enganando a nós, os trabalhadores, e vão para casa. O mais importante, que é o esclarecimento, não recebem, porque acham que não precisa. É o mais importante para todos nós. Para todos. Nós que já estamos há tempo na casa, estamos sempre estudando. E como diz Divaldo, vamos desencarnar com muitas coisas a aprender. E as pessoas acham que não. Que o tratamento é tudo. Só o tratamento adianta. Se eu sair daqui, faço o tratamento, sair daqui, pego o meu carro, por algum motivo, já estou dizendo um palavrão, chego em casa, já brigo, já foi-se a minha harmonia, né? O meu padrão vibratório acabou. Destruí. Então, o mais importante, eu achei que eu tapiei os bobos que trabalham lá no Círculo da Luz. Porque eu fui para casa cedo, só fui no tratamento e caí fora. Qual como eu sou inteligente? Esperto? Não. Está enganando a si mesmo. Não foi esperto. Engana-se a si mesmo. Richard Simonet, ele disse que uma vez ele estava fazendo atendimento fraterno. Aí se apresentou uma senhora que chegou muito nervosa e até chorando, perguntando se ali no centro fazia respônsio, rezava-se respônsio. Ele disse que ele teve um impacto, né, que ele nunca podia imaginar que alguém viesse numa casa espírita perguntar se ali se rezava respônsio. Aí ele perguntou, mas por que, minha senhora? Não, é porque eu tinha um anel cheio de brilhantes, eu perdi, e além por ser uma joia de valor, também havia o valor sentimental, que era da minha mãe. E eu, então, estou muito nervosa. E ele disse, percebo. Olha, minha irmã, vamos fazer um trato? Sinto que a senhora está nervosa. Vamos fazer um tratamento, a senhora vai tomar o passe, vai tomar água fluidificada, vai assistir a palestra, a senhora vai começar a se harmonizar. Quem sabe um dia a senhora encontra o seu anel, porque aqui não se promete nada. E ela aceitou. Então, volta e meia, ele encontrava com ela no corredor e perguntava, a senhora achou o seu anel? E ela dizia, não. E aí, umas 4, 5 vezes, ela perguntou e ela sempre dizia que não. Até que um dia ele perguntou e ela disse, achei? E ele disse, mas que bom, e aonde? Aqui dentro do centro. O quê? Aqui dentro. Disse, foi, mas não foi o meu anel. Foi uma joia muito maior. Eu achei a doutrina espírita. Eu me encontrei. Está me fazendo tão bem. Eu estou me sentindo tão equilibrada que a joia já ficou em plano secundário. O que eu estou recebendo é muito maior. Era aquilo que eu precisava ouvir, é aquilo que eu estou agora lendo também, me instruindo, está me fazendo muito bem. Então a gente às vezes se pergunta, né? De que formas a espiritualidade muitas vezes nos traz a uma casa espírita? Às vezes para trazer uma pessoa, outras vezes, né, acompanhando, outras vezes por algum problema, até um respônsio. Mas se ele, naquele momento, tivesse dito, aqui não se reza a respônsio, ele ia embora e nada teria de auxílio. Então, ele realmente soube, como um atendente fraterno, ser perspicaz e auxiliar aquela senhora. Né? Às vezes são caminhos meio escusos que a própria espiritualidade nos coloca dentro de uma casa espírita, que nós muitas vezes nem sabemos explicar. Então, vejamos. A doutrina espírita, o que faz de bem para nós quando nós nos propomos a nós nos modificarmos. Não é só o renovador do eu, ela nos faz educar os nossos sentimentos, nos ensina a vivermos melhor, porque não basta eu dizer, eu aceito a doutrina espírita, os seus fundamentos. Eu preciso ser espírita quando eu vivo o ensinamento, quando eu vivo a mensagem do Evangelho, né?
quando eu começo me descubro, me desperto para uma nova realidade de espírito imortal que nós somos. É isso que nos faz a doutrina espírita. E também que não venhamos a desperdiçar a grande oportunidade que nos está sendo dada nessa encarnação, que é o conhecimento espiritual. É uma grande bênção a todos nós, que nós não podemos desperdiçar. Há um provérbio francês que diz que transformação é uma porta que se abre por dentro. Às vezes a gente vem na casa espírita achando que as coisas vão vir, né, a solução de fora para dentro. Não vai, ela é de dentro para fora, porque os problemas estão dentro de cada um de nós. E nós é que temos que administrar esses problemas, né? E botarmos para fora o de melhor que nós temos, que é a nossa modificação. Sem transformação moral, não adianta, não existe sabedoria, como diz. Não adianta só o conhecimento. Se eu não me transformar, não tem sabedoria nenhuma nisso. Era o Paulo Coelho que diz, né? Eu é que tenho que me modificar. Então, há uma frase em que diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Essa frase, dizem que foi Leon Denis, que era um grande pensador também, espírita, e que falou. Então quer dizer que só vai existir o Espiritismo? Não, né? Pelo processo de evolução que ainda estamos, muita água ainda vai passar por debaixo da ponte para que nós venhamos a aceitar, ou seja, um só Deus e uma só religião para todos da mesma forma. Um dia acontecerá isso, mas não é isso. É que o que ele quis dizer é que continuarão as outras religiões, mas vão ter que modificar na sua organização, porque vão ter que colocar junto a elas a reencarnação, a mediunidade e a lei de causa e efeito, para serem completas. Porque quando uma pessoa nas outras religiões perde um ente querido, as pessoas ficam sem estrutura. Tem a religião, mas naquele momento a religião não vai de encontro ao seu anseio, à sua necessidade. Porque falta o lado espiritual, o esclarecimento espiritual, né? Que nada vai terminar ali no túmulo, que somos imortais, que temos que nos modificar. Que ninguém vai desfrutar de nada, de nenhum fruto que nós não plantamos, nem de flores que nós não semeamos, nem da paz que nós não conseguimos construir, né? Nem da misericórdia que nós não tivemos, e nem do amor que nós não conseguimos viver. Vai depender de nós. Somente nós, essa modificação. E é isso que a doutrina espírita nos faz. Nos sacode, nos desperta para esta realidade. Porque todos queremos ser felizes. Mas a nossa felicidade precisa passar pela nossa transformação. Quando nós conseguirmos olhar o nosso irmão como uma pessoa que muitas vezes está necessitando de uma mão amiga, está necessitando de uma palavra, onde temos um irmão que muitas vezes nós temos que perdoar, tirarmos mágoas, tirarmos ofensas que ainda trazemos dentro de nós. Porque se deixamos nos magoar, nos ofendemos, é porque ainda somos muito pequenos. Que o dia que nós tivermos mais evolução, nós vamos entender o nosso irmão como um irmão necessitado, e não como uma pessoa que está me ofendendo e está me magoando. Nós passaremos a entender o melhor, né? Isso faz parte do nosso processo de evolução. Por isso, irmãos, a doutrina espírita é realmente impressionante o que nos dá na sua amplitude, abrindo os nossos horizontes e nos fazendo compreender a vida de uma forma completamente diferente. E que nós podemos ser felizes? Claro que podemos. Claro que não é uma vida plena de felicidade. Podemos ter momentos felizes, podemos ser felizes com a vida que nós temos. Não precisa ser ricos para dizer, eu sou feliz. Se assim fosse,
não se veriam tantos ricos chorando. Não é a riqueza que vai me proporcionar essa felicidade. É quando eu consigo compreender que não é o ter, mas é o ser. Eu ser melhor. Eu me modificar. Eu compreender ao meu irmão. Né? Eu me doar ao meu irmão. E que a paz do Divino Mestre nos possa envolver. Queremos agradecer a nossa irmã Maria Esther pela exposição na noite de hoje, pelos ensinamentos trazidos sobre a nossa doutrina, que dizemos sempre que é a doutrina do amor, da paz, da serenidade. Muito obrigado, minha irmã. Então agora nós gostaríamos de convidar a todos nós neste momento somos importantes através das nossas vibrações, das nossas energias, aquelas que são as energias salutares, na magnetização das águas que se encontram sobre a mesa, pedindo ao mundo maior, aos bons espíritos, que coloque sobre aquelas águas todos os fluidos necessários, que todos que venham dela fazer uso possam se sentir melhor nos seus males físicos e espirituais. Ó Pai, retire do seu laboratório divino esses fluidos e coloque sobre essas águas. Queremos te pedir, Senhor, por todos aqueles que se encontram nesta casa de oração, bem como por aqueles que gostariam de estar aqui, mas não puderam estar presentes, encarnados e desencarnados. Queremos te pedir, Pai, por todas as crianças e os idosos em abandono, às vezes esquecido em seus próprios lares, jogado às ruas. Queremos te pedir ainda, ó Pai amado, por todos que se encontram nos hospitais, padecendo dos males físicos e espirituais. Queremos te pedir ainda, Senhor, por todos aqueles que se encontram no abandono dos vícios, do álcool, das drogas, do tóxico, por aqueles comedores compulsivos, jogadores compulsivos, pelos sexólatras, enfim, Pai, por todos aqueles que têm a compulsão por algum tipo de dependência, que Tu possa, ó Pai amado, libertá-los de todos esses malefícios que a dependência traz ao corpo humano e também ao nosso corpo espiritual. Que Tu possa, ó Pai, trazer a luz a esses irmãos como a mim foi dado. E agora, depois de pedirmos por todos, chegou o momento de pedirmos por nós, lembrando que no mundo espiritual os médiuns já se postaram sobre a sala, para que neste momento, que é o momento do passe coletivo, possamos também contribuir com nossas energias de paz, de amor, de serenidade e de compreensão. Ó Pai, nós que estamos aqui em Tua casa, Senhor, em busca deste amor, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, porque Tu mesmo dissestes, ó Pai, que houvesse 2 ou mais pessoas falando em Teu nome, que ali estarias.
Nós sabemos, ó Pai, da Tua presença em nosso meio. Por isso, Senhor, Te louvamos e Te agradecemos por este momento. Com o pensamento elevado a Ti, ó Senhor, nesta forma de luz, de boas energias. Te agradecemos, Pai, com aquela que é a prece que Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, que na terra como nos céus. O pão nosso que dai-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como queremos e devemos perdoar aos nossos devedores. Te pedimos, Pai, não nos deixe cair nas tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois sabemos, Senhor, que Teu é o reino, é o poder, é a glória hoje e para sempre. E assim, devidamente harmonizados pela prece, nós desejamos um ótimo retorno a todos até seus lares, levando daqui essa energia salutar, e que possamos estar presentes aqui novamente na próxima segunda e quinta-feira, com muito amor, muita paz no coração. Um bom retorno aos seus lares, uma boa noite a todos e que assim seja.